Plano Cerdá. Ildefonso Cerdá nasceu em Catalunha, mas no período entre 1835 e 1841 deslocou-se a Madrid, onde se formou em engenharia de caminhos, regressando mais tarde a Barcelona, onde se estabeleceu em 1849. Participou ativamente na vida pública, chegando inclusive a ser deputado em Cortes por Barcelona e presidente da Deputação de Barcelona. Em 1867, publicou a Teoria Geral da Urbanização, onde tentava solucionar os problemas da concentração demográfica das cidades e o seu desenvolvimento. Ildefonso Cerdá nasceu em 1815 e morreu em 1876. Possuía formação em engenharia com aprofundamento em sistema viário. Em 1854, propõe o plano para a expansão da cidade de Barcelona, na Espanha, onde defende a ideia de projetar ao máximo os limites da cidade. A concepção morfológica de seu plano é baseado na Reforma de Paris, com avenidas largas. Na primeira metade do século XIX, no auge da Revolução Industrial, as cidades continuavam a ter um urbanismo medieval, ou seja, rodeado por muralhas e comprimidas pela instalação de indústrias recentes e, com elas, uma expansão demográfica acelerada. A cidade de Barcelona não é alheia a esta situação. O fato das próprias muralhas e todos os terrenos exteriores à muralha serem militares impediram que as novas indústrias se instalassem em torno a elas. Era totalmente proibido construir nesse espaço, tendo exclusivamente um uso agrícola. O principal objetivo do plano foi o de aumentar a área total da cidade, permitindo sua expansão além dos limites da antiga muralha, e fornecer uma alternativa mais ordenada de ruas e quarteirões, em comparação à dispersa malha urbana do centro histórico de Barcelona. A concentração da cidade nesses limites havia aumentado grandemente a sua densidade e criando problemas de comunicação com o exterior. A sua proposta de espaço público era algo inagualável, propunha ruas entre 20 a 60 metros de largura. Ildefonso Cerdá tinha como finalidade melhorar as condições de vida de toda a sociedade, assim como a fluidez dos transportes e mobilidade dos cidadãos. A base do plano é um sistema de vias e quarteirões que se poderia estender indefinidamente, à medida que a cidade fosse crescendo. Cerdá cria uma hierarquia viária onde pequenas ruas desagam em ruas maiores, que por sua vez desagam em grandes avenidas. Para explicar esse conceito hierárquico, Cerdá utiliza a analogia de pequenos rios desaguando em rios cada vez maiores e mais largos. Cerdá chama de intervias aos espaços entre o sistema viário. Os quarteirões são os espaços contidos entre as vias. Assim, ele reforça a noção de que os quarteirões e vias formam uma estrutura única e interdependente. O plano é conhecido hoje principalmente pela sua representação gráfica, com sua malha reticular característica. O plano apresenta um sistema completo que distribui parques, indústria, comércio e residências de forma equilibrada. As avenidas principais formam estruturas que coordenam a expansão dos quarteirões. Os quarteirões, hoje preenchidos em todos os seus lados, foram idealizados como quadras abertas, que permitiam um maior fluxo de pessoas e de ar pela cidade, assim como poderiam ser preenchidos por áreas verdes. Cerdá considerou que os planos radiais como o de Haussmann em Paris ou os concêntricos de Ringstraße em Viena faziam a congestão das cidades. O seu objetivo era a máxima homogeneidade do tecido urbano e uma boa conexão com o exterior da cidade, tanto ao nível rodoviário como marítimo e ferroviário. Contudo, seu projeto foi discriminado pelos responsáveis municipais e por boa parte da burguesia barcelonesa. Acabou sendo imposto em 1858 pela Administração Central de Madrid. Para o concurso do Plano de Barcelona, realiza estudo topográfico da área considerada para a expansão, idealiza esquema de urbanização com vegetação e leva em consideração o clima da região, dando início a esse tipo de estudo nos projetos urbanísticos.
Na sua forma de pensar o urbanismo, preocupa-se com o pensar da cidade e no que pensar, primeiro destacando conceitos fundamentais como homogeneidade, coerência espacial, circulação e convívio social, diferente da Reforma de Paris, onde a questão principal é a estética. Além desses aspectos, Cerdá realiza estudo de qualidade ambiental e adota um traçado retilíneo. O plano para Barcelona foi colocado em prática e essa é a primeira vez em que aparece o termo urbanização. Cerdá cria uma metodologia processual enfatizando aspectos relacionados à questão da coordenação dos aspectos espaciais e físicos, a funcionalidade, destacando relações sociológicas, econômicas e a administração da cidade. A partir desses aspectos, fez uma relação dos edifícios com o número de usuários. Exemplo, hospitais para tantas pessoas que moram perto do edifício. Esse aspecto de seu plano pode ser observado no Plano Piloto de Brasília, projetado por Lúcio Costa. Em relação à tipologia a ser adotada, Cerdá defende que deveria ter uma única fisionomia, com a ocupação periférica do lote e o miolo sendo utilizado para jardins. Os edifícios deveriam ter sempre o mesmo gabarito de altura e chanfrado nas quinas. A proposta multiplica a cidade em quase 6 vezes. Cerdá adota traçado quadriculado. Cria no centro uma grande diagonal que corta todo o tecido da cidade com uma avenida que tem quase 6 vezes o tamanho do antigo núcleo. Não se preocupa em criar um centro administrativo, pois para ele o território tem que ser homogêneo e todos os locais devem possuir o mesmo valor. Não concentra prédios públicos e administrativos. Espalha por toda a cidade os edifícios destinados a essas funções, valorizando por igual os setores e bairros. Congela a cidade medieval e só prolonga a avenida, ligando-a aos bairros novos projetados, descartando assim qualquer tipo de demolição ou desapropriação do antigo núcleo, enfatizando a preservação do lugar. Cria áreas de parques e permeia todo o plano por praças e parques. Cria uma grelha ortogonal definida em estruturas rígidas que se desenvolvem a partir de módulos quadrados de tamanho 9 por 9. A ocupação da superfície é definida a partir da habitação, que deve ocupar no máximo 2/3 da área do quarteirão. O restante do terreno deve ser ocupado apenas por jardins. Define 2 formas de ocupação periférica do lote, em forma de L ou de U. As paisagens, praças e quarteirões deveriam interagir entre si, além de serem elementos harmônicos na cidade. Isso seria possível através da análise de cortes, na relação largura e altura e na relação da casa com um quarteirão.